Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Senhor Medo e você está no canal Terror Narrado. Bom, hoje não vai ter história. Bom, pelo menos é uma história criada. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Bom, eu sou de São Paulo. Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa, uma senhorinha de idade, fiz amizade com ela. Ia pra casa dela e tal. Só que ela morava em outra cidade. Eu ia pra cidade dela, passava uns dias lá, depois voltava pra minha. E ela tinha um filho e tal. E eu sou declaradamente ateu, desde conheço por gente. Já tentei seguir religião e tal, mas nunca curti muito. Nunca me identifiquei com nenhuma religião na qual eu possa chegar a acreditar ou me identificar com ela. Afinal, eu não acredito nessas coisas. Embora tenha um canal de terror, eu não acredito muito nesse lado sobrenatural. Mas beleza. Certo dia, eu tava na cidade da senhorinha que eu falei. Eu e o filho dela, mais velho que eu. Na época eu tinha uns 14, ele tinha uns 22. Ambos ateu. A gente não costumava conversar muito sobre esse assunto de sobrenatural, diabo, Deus, essas coisas. Mas certo dia a gente resolveu sair pra resolver alguma coisa na cidade. Aí a gente acabou conversando sobre esses assuntos. Ele falou que onde ele trabalhava era um estúdio de gravação. Normalmente as pessoas dizem que estúdio de gravação de filmes, essas coisas, estúdio de dublagem na verdade, é assombrado. A gente conversando durante o dia, do nada tava um dia super quente, colorado, o sol tava bem brilhante, bem quente. A gente começou a falar desse assunto, do nada o tempo fechou. Começou a chover, a gente começou a falar sobre diabo, espírito, essas coisas. Do nada, só quando a gente começar a conversar sobre isso, que o tempo fechou. As nuvens ficaram escuras. Começou a chover muito. A gente voltou para casa. O dia ficou estranho, o clima pesado, tal. A gente voltou para casa. Chegando lá, a gente voltou a conversar sobre outros assuntos. Aí de noite a gente foi lá pro estúdio que ele trabalhava. Afinal eu também tinha acesso lá, quando conhecia o pessoal, os donos, o pessoal que trabalhava lá. Nesse estúdio tinha bastante cachorro. Tinha uns 7, 8 cachorros. O Thor, Iracema, o Ceguinho e mais uns 4 que eu não lembro o nome por agora. A gente tava lá de noite, de boa, né? A gente tinha acabado de jantar. Do nada, a luz pisca. Algo estranho, porque só piscou na casa. Na rua, em outros locais, tava de boa. A gente continuou na casa lá. Aí do nada a gente escuta um barulho na parte do estúdio. O estúdio tem a casa. No mesmo quintal, era só atravessar o quintal. Tinha um estúdio de dublagem. Não tinha ninguém naquele horário. Já eram mais de 10 horas da noite. A gente escutou um barulho muito estranho vindo do estúdio. Mas estava fechado o estúdio. Não tinha como um animal ter entrado, feito barulho, nem uma pessoa e tal. Do nada, os cachorros começaram a latir desesperadamente para a porta. Começou a latir e uivar desesperadamente, como se ele estivesse vendo algo. Nesse momento o clima estava pesado, como se algo de errado fosse acontecer. A gente ficou cagado de medo aí na casa. A gente ficou lá conversando, morrendo de medo, do lado dos cachorros. Os cachorros estavam freneticamente olhando para a porta e para a janela e latindo muito, muito. Vocês não têm noção. Sendo que os cachorros eram tranquilos. Os cachorros quase não latiam. Pra nada. Os cachorros tinham preguiça até de latir. E naquele dia e naquela noite os cachorros estavam desesperados. A luz piscou de novo. No lado de fora
A gente foi olhar pela janela. Parecia que no portão tinha uma cabeça de alguém que a gente não identificou. E eu vi uma cabeça, ele falou que viu um braço, mas estavam desconectados, mais ou menos 1 metro de distância um do outro. Depois a luz piscou novamente, a porta começou a bater, só que não tinha ninguém batendo na porta, como fosse o vento batendo na porta, mas não estava ventando no dia. A gente até botou a mão pra fora pra ver se estava ventando, mas não estava ventando nem nada. Passou um vulto atrás da gente. A gente começou a se cagar de medo. Aí os cachorros começaram a latir de novo. Continuaram latindo, na verdade. Depois disso, a luz piscou de novo. A luz caiu. A gente usou a lanterna junto na sala. Coisa de 5 minutos a energia voltou. Os cachorros pararam de latir do nada. Do nada. Aí começou uma chuva forte. Raio, relâmpago, trovão, essas coisas. Foi coisa de 2 minutos mais ou menos, a chuva parou também. Foi mais ou menos o tempo que ficou sem energia. Aí parou tudo, a gente catou e vazou da casa que a gente tava. Até hoje a gente não sabe se foi real, se foi fruto da nossa imaginação ou o que aconteceu naquele dia. Só sei que depois de um tempo os cachorros começaram a morrer. O ceguinho morreu primeiro, depois morreu a Sema, depois o Thor. E foi assim. Todos os cachorros que começaram a latir foram morrendo em sequência. Na mesma sequência que eles começaram a latir, eles foram morrendo. Mesma sequência. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu naquele dia. Esse foi um relato rápido do Senhor do Medo. Relato real. E não foi uma história de terror, como vocês estão acostumados aqui, mas foi um relato da minha parte. Eu tenho mais alguns relatos para contar. Caso vocês gostem, depois eu trago mais relatos.